Amigos que gostam de conversar em tempos interessantes, incertos, implacáveis. Com o futuro suspenso e o passado cada dia mais distante, estamos aqui estacionados na condição humana, na tentativa de fazer uma nova vida funcionar. Cada dia é um passeio na neblina. E os elefantes estão soltos. Não usamos nomes, porque somos nós e somos ninguém. O que importa é a conversa e a vontade de gerar alguma luz. Eu estava aqui lendo, inclusive, os seus comentários sobre o nosso ano de vida aqui, né? Dos 4.300 malucos que nos ouvem em 30 países. É, né? É uma loucura isso, né? Chega a ser quase uma pandemia, né? Exatamente, a pandemia paralela dos elefantes. Happy birthday to us. Um aninho, rapazes. Eu tava, né? Não sei se vocês chegaram, eu tava ouvindo aí nos últimos tempos os primeiros episódios. É muito interessante quando a gente ainda não se chamava de Larry. A gente ficava meio perdido. A gente demorou uns 3 episódios pra gente adotar os Larrys. A gente ganhar uma identidade, né, que inclusive é um pouco diferente da nossa identidade fora da conversa. Eu sinto isso. Nós não somos exatamente iguais aqui. Não, claro que não. Claro que não. Mas eu ainda acho que nos primeiros episódios, eu, pelo menos, vivia com a certeza absoluta que nós estávamos falando para nós mesmos só. E eu acho que isso... Até porque não existia movimento fora das casas, né? No princípio era tudo parado, o tempo não existia, não havia vento, não havia atividade, né? As folhas não se mexiam. Os barulhos que a gente conseguia criar eram dos chocolates sendo abertos, dos alfajores e assim ia, né? Demorou para a gente ter no momento que a gente começou a interagir com o externo ali, foi acho que bem mais para frente. Mas isso é um pouco a demonstração de uma teoria famosa que diz que você não é aquilo que você é, nem mesmo aquilo que você pensa que você é, e sim aquilo que você pensa que os outros pensam que você é. Isso aí não tem dúvida. Aquilo que você pensa que os outros pensam que você é. Por isso que para cada um que pensa, você é um diferente. Exato, mas você tem uma teoria a respeito da teoria dos outros, então é como se fosse uma projeção em segundo grau que leva a aquilo que você é, e você não faz isso conscientemente, você faz isso de uma forma totalmente inconsciente. Então o simples fato de... E vocês querem saber, eu vou levar isso para um plano quase místico, eu até penso diferente, eu acho que como existem mesmo pessoas que ficam nos escutando, as expectativas delas, mesmo se a gente não tem acesso direto a essas expectativas, vão dirigindo os nossos pensamentos e sentimentos sem que a gente perceba. E provavelmente nós somos também um pouco marionetes das expectativas de todas essas pessoas, sem nem sequer a gente ter um contato direto. Eu acho que isso possa acontecer, sabe? Qual foi a maior descoberta de vocês nessa pandemia? Nesse 1 ano de elefantes, qual foi a maior descoberta de vocês? Nos elefantes ou na pandemia em geral? Se você tivesse que olhar nessa retrospectiva dos últimos 12 meses, que coincide com 1 ano de elefantes e talvez 1 ano de pandemia, qual foi a grande descoberta desse período para você que te remete sem pestanejar muito? Olha, eu acho que... Eu vou facilitar para você, tá? Tá. Pode ser gimmicks, seja tá? gentil. Não precisa filosofar muito. Seja gentil. Pode ser um gimmick, pode ser uma comida, pode ser um prato. Pode ser uma série da Netflix. Pode ser uma posição da Kama Sutra, enfim. Você não precisa pensar tanto. Deixa isso o corpo piorou. falar alguma coisa para você. Isso piorou. Entramos no paradoxo da escolha. Piorou. Olha, para mim tem uma coisa muito específica dos elefantes que
que foi significativa, que foi descobrir, que não tinha a menor ideia, que podia ser interessante para alguém escutar a gente com calma e muita atenção. A minha dúvida, quando nós começamos, é se nós íamos ser interessantes, se nós íamos ser divertidos, se ia ter algum valor de entretenimento para as pessoas. Para mim, um grande impacto foi descobrir que podia ter um impacto transformador até. Isso, para mim, foi uma grande descoberta no que diz respeito aos elefantes. Então, eu tenho um respeito pelo meio e por aquilo que a gente acabou fazendo improvisadamente muito maior hoje do que eu tinha no começo. Para mim, era uma brincadeira, e agora eu vejo que, quando as pessoas falam comigo, olha lá, hein, olha quanto tempo faz que você não vem com episódio e tudo mais. Então, é difícil tratar isso simplesmente como uma brincadeira, ainda que a gente continue brincando. Isso é um negócio. Agora, sobre a pandemia especificamente, eu acho que a grande descoberta é como a gente continua sem saber nada. Eu acho que a gente sabia um pouco mais. E quando eu digo que a gente sabia um pouco mais, o que eu queria dizer não estou falando da ciência, não. Eu estou falando de como todo mundo ainda está perdido. Eu esperava que um ano depois a gente tivesse mais localizado. Né? Com certeza. E vocês, não? Eu acho que tanto a pandemia quanto os elefantes foram muito prolíficos num mergulho profundo que eu fiz em mim mesmo. Eu acho que com os elefantes eu descobri que a minha dicção era péssima, que eu não conseguia, eu começava os pensamentos e não terminava, e ainda não termino, coisa que eu sofri a vida inteira com namoradas e afins, mas... Então eu acho que fazer os elefantes, e mais do que editar os elefantes, que foi algo novo para mim, foi muito terapêutico de perceber como eu estruturo meus pensamentos. Aliás, eu acho que vale para qualquer pessoa se gravar numa conversa e ouvir. É impressionante o como você se descobre, o nível de profundidade de sacadas que você tem sobre você mesmo se ouvindo e se editando, é surreal. E eu acho que a minha descoberta na pandemia foi mais ou menos nesse sentido também, de perceber perspectivas e lados meus que eu não conseguia ver de outra forma. Eu acho que essa pausa da pandemia, e é totalmente impossível de separar ela dos elefantes para mim, tem a ver com isso, de conseguir me observar de um outro lugar. E gostar, assim, né? Assim, é uma surpresa. Eu acho que tem um processo de aprendizagem, né? Eu sou razoavelmente um cara muito tímido e poder falar e estar nesse lugar de poder não terminar as frases e tá tudo bem. Eu acho que talvez tenha sido um dos maiores aprendizados. E você falou um negócio que me cutuca. Não? O que é ser tímido? O que é ser tímido? Assim, a essa altura do campeonato, eu fico me perguntando, né? Como ser tímido? Eu acho que talvez tenha eu acho que de todos nós aqui, eu sou o que estou mais preocupado que realmente tem a gente do nosso lado ouvindo e tá preocupado em acertar de todos. Né? Eu acho que eu ainda não me desapeguei acho que talvez o ser tímido é um excesso de controle em pensar o que os outros vão pensar do que a gente está falando aqui. Sim. Talvez seja isso. É interessante você dizer isso, porque eu acho que a minha talvez o meu maior exercício foi justamente ter que aceitar o fato de que as conversas gravadas seriam diferentes das conversas que a gente tinha normalmente sem um público, ou sem a meta de falar com o público. Que eu ainda acho que no início eu, pelo menos, demorei um tempo a acreditar que realmente alguém estava escutando aquilo, e eu acho que
tive menos essa preocupação. Me dei conta também de que algumas pessoas passaram a vida inteira já falando em formato de podcast e que, portanto, essa transição seria muito mais simples. E eu acho que eu vejo grandes evoluções aí nos quadros de todo mundo. E eu ainda tenho muita vontade, confesso, de clandestinamente gravar uma conversa nossa sem o fim exclusivo de plateia. E mesmo que a gente não coloque no ar, a gente se divertir com a diferença. Mas você acha mesmo que a gente não consegue virar a chave agora e, por exemplo, falar 10 minutos como se isso não fosse jamais ser escutado por ninguém? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu fiz um experimento desse, não sei se você lembra, uma vez na minha casa. Nós estávamos, eu, você, Larry Shine e Larry Ghost, numa conversa a 4, e aí eu vi os personagens. Acho que mais o personagem do Larry Shine, não é nem o personagem, é ele com a responsabilidade de falar a público, né? E aí eu, na hora, no primeiro momento, eu senti um choque tão grande e um desespero que eu queria resgatar aquele cara que estava conversando com a gente antes do gravador começar, e eu senti que aquela conversa ia ser muito mais rica e mais divertida e mais solta, mas não teve jeito. E aí eu, teoricamente, desliguei o gravador, mas ele continuou gravando, e aí voltaram as pessoas a relaxar e a conversa ficou espetacular. E aí sim ficou muito nítida para mim a diferença entre a gente fazer uma coisa pensada e... Embora eu acho que assim, a gente várias vezes esquece completamente de que tem realmente alguém do outro lado da linha. E acho que a única questão que mudaria, talvez, seria a dinâmica das conversas, porque a gente tende a nos interromper uns aos outros mais vezes quando a gente está sem o formato atual, né? Sem dúvida. Engraçado que eu, durante muito tempo, acho que eu sofria de talvez um dos meus maiores medos no começo é que os elefantes não fossem durar a próxima semana. Assim, eu achava que a gente não ia passar de um mês, depois 2 meses. Toda semana eu achava que os elefantes poderiam acabar. Mas você enxergava um pouco... A gente usou muito de catarse no início para nós mesmos, né? Então, sim. Era a nossa sessão de terapia em grupo. Não, sem dúvida. Mas como a terapia da pandemia, ela acabaria junto com a pandemia, né? Na hora que a nossa vida voltasse ao normal, provavelmente os elefantes deixariam de existir. E, obviamente, a gente foi ganhando corpo. E por que deixariam de existir? O que seria o fator na tua fantasia? Eu posso dar claramente, sem dúvida nenhuma, me ocorreu inúmeras vezes não fazer o próximo Elefantes, porque eu tinha uma crença muito grande de que eu teria que estar num estado, não vou dizer inspirado, mas estar bem para poder, de certa forma, comunicar alguma coisa boa. Quando, na verdade, eu concluí que o não estar bem talvez fosse até mais útil, porque aquilo ali era para ser discutido e daquele lugar as pessoas tinham referência maior. Mas eu acho que a virada de chave, para mim, pelo menos, foi quando vocês começaram a me dar um pouco do feedback de algumas pessoas, porque e acho que aí vem um pouco da natureza do ser humano, porque quando o seu egoísmo só vai até o ponto onde você tem a clareza de que você está ajudando alguém, nem que seja uma pessoa, profundamente. Então, quando você tem um feedback de alguma coisa que você falou, por mais, enfim, que para você possa não ter nenhum significado profundo, mas que tocou em algum momento, naquele momento foi alguma coisa importante que fez diferença na vida de alguém, toda a ideia de largar um processo nesse sentido já não é mais a respeito de você, né? E eu acho que isso muda muito a forma como a gente enxerga a ideia de continuar se reunindo.
Eu acho que o meu medo vinha exatamente de sentir essa sua hesitação. Interessante, né? Porque eu acho que para cada um de nós o receio ou a preocupação vinha de um lugar diferente. Para mim, sabe qual era a preocupação? Seria que acabasse aquilo que eu chamo da nossa curiosidade mágica, como se nós esgotássemos o frescor das conversas, a gente começasse só a se repetir, como se nós ficássemos confortáveis em concordar no que nós concordamos e discordar no que nós discordamos e aí como ficou claro que não deve acontecer nos próximos 100 anos. Não, acho que não vai ser nessa encarnação. Mas que os assuntos acabassem também, né? Exato, também, né? que nós ficássemos andando em círculos e falando das mesmas coisas de mil maneiras diferentes até um ponto em que nós mesmos não aguentássemos mais. Eu tenho tanta sensação de que o nosso cotidiano de todos nós está tão repetitivo que eu tive o receio de que as nossas conversas ficassem exatamente iguais ao resto. E, de alguma maneira, parece que quando a gente se solta e fica de coração aberto, isso magicamente não acontece. A gente acaba indo para algum lugar diferente, mesmo sem saber muito bem como. Então, uma coisa que eu prezo muito, e é sempre quando converso com as pessoas sobre o que nós fazemos, as pessoas ficam meio surpresas quando eu explico que nós não temos planejamento nenhum, que a gente não faz pauta, que nada disso é planejado, que nós não temos a menor ideia do que vai acontecer antes da conversa começar. E eu digo para vocês que, para mim, isso é a parte que eu mais prezo dessa experiência que nós fazemos a três. Então, mesmo que não seja exatamente igual uma conversa que nós faríamos se não fôssemos os Larrys, o nosso outro avatar nessa simulação, pelo menos isso nós preservamos. Nós preservamos o fato de que, como numa conversa normal, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, isso, para mim, já é uma grande coisa. Isso é muito incrível. A ideia de que a gente... Toda a conversa a gente não sabe como ela vai começar e como ela vai terminar. E é interessante os caminhos energéticos que as conversas vão, né? Eu estava lembrando de uma frase... Uma época eu conheci um palhaço clown que fazia consultoria para empresas. Mais uma das obviedades do novo mundo corporativo que se apropria de tudo. Mas nesse caso era bem interessante, bem genial. E ele era um clown de improviso. Ele era um cara palhaço, mas que era um cara especialista em improviso. E ele falou uma frase que me pegou muito, que ele falou: a beleza do improviso é porque no improviso você só sempre tem que dizer sim. E você nunca pode dizer não e negar aquilo que está vindo. Né? Você tem que dizer sim, pegar a bola de onde ela está vindo e construir em cima. E eu acho que isso é o que a gente conseguiu fazer bem, mesmo discordando aqui. A gente sempre conseguiu construir em cima no improviso, né? Às vezes com uma energia mais baixa, às vezes com uma energia mais alta, às vezes dando risada, às vezes... Acho que a gente sempre conseguiu, de alguma forma, tirar algo disso aqui. E talvez, só para terminar, acho que pensando na surpresa interessante, eu acho que eu sempre entendi que haviam algumas poucas pessoas ouvindo e depois elas foram crescendo ao longo do tempo. Mas o quanto impacta as pessoas, para mim, ainda é algo que eu cada vez fico muito surpreso quando alguém conta o quanto os elefantes impactou essa pessoa de uma forma ou de outra. Isso sempre me deixa muito surpreso, acho muito incrível. Mas eu ainda acho que nós tínhamos que dar para as pessoas a oportunidade de ter acesso a um Elephant Uncut, para eles terem noção do nível de esquizofrenia que pode estar acoplado a alguma dessas conversas. Talvez uma sugestão fosse simplesmente a gente fazer uma edição de retalhos das brigas que a gente não conseguiu pôr no ar, das energias mais carregadas, das faíscas,
das coisas que ficaram sem sentido e que a gente mesmo não sabia o que a gente estava querendo dizer. E aí, colocar essa parte como se fosse mesmo um scrapbook. Né? E vocês sabem que eu acho que, francamente, nem vale tanto a pena a gente ficar numa meta-conversa quando tem tanta coisa acontecendo, né? Porque que impacto é esse comparado com o do mundo? O tempo todo eu fico pensando, e esse é um pensamento que não sai da minha cabeça. Quem é a pessoa que eu conheço que está pior? E a resposta que me vem há muitos meses é o mundo. Isso é uma coisa que eu nem sei se eu consigo colocar em palavras direito, mas eu vejo todas as pessoas que eu conheço, todas as pessoas com quem eu converso, todo mundo tem seus problemas, em maior ou menor grau, mas está todo mundo que eu convivo e com quem eu converso está melhor do que o mundo. O mundo, se o mundo fosse uma pessoa, eu nem sei o que eu fazia com essa pessoa. Eu não saberia nem por onde começar. E isso para mim, eu acho que é o grande impacto. A última vez que eu quis expressar isso, e no contexto dos elefantes na neblina, foi como se eu me dissesse, mas será que é neblina mesmo? Ou será que é fumaça porque a savana está em chamas? Então, eu nem sei mais se neblina não é uma imagem muito poética para aquilo que começou um ano atrás. E agora a gente está vivendo essa mesma história com uma música mais heavy metal no fundo, com uma bateria mais pesada. E será que a gente não tem que, de alguma maneira, captar essa energia e traduzir ela de alguma forma? Quer dizer, o mundo radicalizou, tá? Eu sinto muito isso. A vida radicalizou muito em todos os aspectos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você, obviamente, familiarizado com o termo sistemas de pressão, né? Aí eu fico pensando o seguinte, será que um mundo que de um jeito acabou intensificando o sistema de pressão não causou uma certa dependência, aí eu posso dizer até psicológica ou até química, em seguir submetido a esse sistema de pressão, explicando que será que esse lugar que a gente ficou de medo, incerteza, dúvida, etc., por mais que a gente quisesse de algum jeito sair disso a qualquer custo, será que uma parte inconsciente da gente não continua buscando se manter nisso, trazendo cada vez mais dúvidas e tentando manter, de algum jeito, esse lugar de sistema de pressão contínuo? Olha, eu acho uma hipótese excelente. Ela, para mim, faz sentido. Só que tem uma coisa que a gente precisa acrescentar, se o cenário for esse. Na minha experiência, esse mecanismo, por mais que ele tenda a se preservar, ele sempre chega num limite que é como se fosse um limite biológico do nosso sistema nervoso. E, portanto, ele acaba em entorpecimento e exaustão. Tá? Então, por mais que você se vicie em estímulos, mesmo quando eles não são positivos, mas estímulos que trazem adrenalina, que trazem preocupação, que trazem curiosidade, e mesmo que todos os meios de comunicação estejam vivendo disso, e eu cada dia me conscientizo mais de como não faz bem se informar de manhã, enquanto você toma o café da manhã, lê o jornal e tudo mais, e realmente está cada vez mais difícil responder quanto que você deveria se informar sobre o que acontece em volta, porque as notícias parecem nem ser muito úteis, e de mais a mais elas parecem ter só uma finalidade de te assustar a essa altura do campeonato. E o agente que te fornece tem uma agenda, né? Sempre. Claro, que todo mundo tem, mas a principal agenda do agente é garantir que você fique tão sobressaltado que você continue consumindo a notícia no dia seguinte, mas o ponto todo é, por que nós não ficamos ainda completamente entorpecidos? Ou será que nós estamos prestes a ficar completamente entorpecidos?
quando é que o mundo entra em burnout e começa a próxima etapa. Aliás, engraçado, né? Eu estava dizendo que a savana estava em chamas, me lembrei agora do burnout. Talvez seja isso. Talvez o mundo seja uma pessoa prestes a entrar em burnout e o que a gente tem que entender é o que vai acontecer depois. Mas você acha que é prestes a entrar? Eu acho que não. Eu acho que, como a gente, essa geração, claro, estou falando predominantemente das sociedades consideradas mais próximas de civilizadas, né? Não sei, acho que ainda tem alguns países que já estão nesse lugar, alguns países da África, da Ásia e tal, já estão nesse lugar há muito tempo, ficaram muito tempo nisso e estão acostumados com isso, com essa dinâmica. Mas eu acho que essa geração, nossa geração, gerações anteriores, ou pelo menos dos nossos pais, certamente não viveram coisas parecidas com isso, quero crer, não me lembro pelo menos. Eu estava vendo muito, outro dia, um pouco do que foi a Europa no pós-Primeira Guerra. A Primeira Guerra veio, né, junto com o pessoal que veio dos frontes, que foi um fronte muito mais complexo do que os frontes da Segunda Guerra, eu acho, que era um fronte mais entrincheirado, com mais privações e tudo mais, tirando, obviamente, os campos de concentração da história, mas mais dizem pelo menos que aquela é uma geração que ninguém voltou igual da guerra. Ninguém que foi para um fronte voltou igual. Não tinha como sair preservado, ou o cara voltou criando uma outra identidade que permitisse para ele viver ali e guardando aquela experiência, ou ele ia ser afetado o resto da vida. E concomitante a isso veio em 1918 a gripe espanhola, né? Que quase que foi quase que propagada pela guerra, né? Então que deu a possibilidade do vírus de. Então eu acho que o que vai acontecendo é que vai se criando personalidades adaptadas. Obviamente que eu não sou um expert nisso, você pode falar melhor, Bi, mas acho que essa versão nossa adaptada passa por um período de continuar nesse shell shock, né, que é o estresse pós-traumático, como é que é a síndrome do estresse pós-traumático, para daí sim ver qual é a versão, a nossa nova versão que vai seguir dali para frente. Mas dificilmente, se a gente passa por um período como a gente passou, sem nenhum treinamento prévio, do jeito que aconteceu e continua nesse lugar de medo e dúvida, dificilmente a pessoa que começou esse processo vai conseguir voltar absolutamente sem nenhuma cicatriz, né, psicológica, eu acho. Eu acho que para mim, o que você está falando faz muito sentido, mas, de fato, quando você pensa num pós-trauma, seja mesmo da Primeira Guerra e tudo mais, o depois, você fica... Dizer que você fica atordoado é pouco. O que eu quero dizer é que a capacidade de você reagir de uma forma flexível ao estímulo vai diminuindo, tá? A ponto de você quase não conseguir reagir mais aos estímulos, exceto de uma forma espasmódica. E aí você perdeu a tua flexibilidade na tua maneira de sentir. É isso que eu chamei de você ficar entorpecido. E aí, fazendo um paralelo com essa Primeira Guerra que você mencionou, tem uma coisa que me chama muito a atenção, sabe, Igor? Na Primeira Guerra, um tema central da Primeira Guerra foi justamente a falta de informação. Então, as pessoas iam para a batalha sem ter a menor ideia do que realmente estava acontecendo e do que iam encontrar. E as guerras aconteciam de uma maneira que as populações não estavam participando do que acontecia no fronte. E o contraste, para mim, pelo menos, é que o que nós estamos vivendo hoje, praticamente nessa guerra que nós também estamos vivendo, é que nós estamos vivendo uma guerra do excesso de informação. Então, eu sinto muito isso. Você tem quantidades de informações verdadeiras ou falsas de uma selva tão misteriosa que você já não sabe mais o que achar.
misturado com isso você tem um monte de informação repetida, e eu chego a me perguntar se nós não vamos viver o primeiro grande trauma coletivo da era da informação. E talvez um resultado pós-traumático disso seja que a gente diga, basta, deixa eu ficar quieto, deixa eu ficar aqui olhando um pouco a grama crescer, deixa eu ficar aqui brincando de bola com a minha criancinha, deixa eu ficar aqui tomando cerveja com meu amigo e eu vou parar de ficar consumindo tudo isso, porque cansei. Fico me imaginando se algumas pessoas não estão começando a viver justamente essa reação. O que vocês acham? Eu acho que pode ser, sim. Eu estava conversando com uma terapeuta ontem que tem pacientes em vários lugares do mundo, como o Bi também tem contato com pessoas em vários lugares, e ela me disse ontem, não tem nenhuma dessas pessoas com quem eu falo que acha que ali está melhor do que o resto do mundo. Olha que interessante. Interessante isso. Adorei isso, que coisa bonita. Vocês sentiram a mesma coisa? Não, vocês sentiram. Você sentiu isso como uma coisa triste? Eu senti o contrário. Fantástico. Eu achei maravilhoso. Porque, mas isso corrobora um pouco There's no hope, so we have onde é hope. que você está buscando? Onde você está buscando? Eu não vi isso como uma questão de hope, Snow. Deixa eu explicar um pouco o que eu senti. Olha, é mais ou menos assim. Vamos falar de uma coisa pesada que a gente raramente fala. Tem um monte de gente morrendo. E tem uma loteria nessa história, tá? Ninguém sabe quem vai ser marcado para ir embora, para desencarnar agora. E está o tempo todo desencarnando um povo que você diz, mas por que ele? Por que ele, não aquele? De que jeito? Como assim? E isso coloca em xeque... Lembrando que essa afirmação sua poderia ocorrer em qualquer época da história, né? Claro, sem dúvida, isso é uma verdade sempre. Mas da maneira como está acontecendo, eu acho que... A frequência aumentando. Não, isso acontece de uma maneira que faz todas aquelas explicações simplórias e infantis do nosso imaginário ficarem completamente esgarçadas, né? E tem uma coisa aí que eu acho que é importante a gente poder dizer. Seja o que for, eu pessoalmente sou uma pessoa que usa muito a imagem do karma como uma chave explicativa. E eu acho que uma coisa que falta falar é que todos nós temos um karma como humanidade, porque nós todos fazemos parte da humanidade. E às vezes eu acho que é possível que a gente viva e esgote um pedaço do karma coletivo simplesmente por fazermos parte da humanidade. Se é que vocês entendem o que eu quero fazer, o que eu quero dizer com isso. Então, simplesmente, talvez, alguns de nós vão partir porque é o karma pessoal deles? Não, mas é porque é o karma da humanidade e eles estão vivendo um pedaço do nosso karma por nós. Então, é a ideia de que estamos todos tão juntos que nós pagamos essa conta coletivamente também. E aí é menos importante quem que está pagando. Você está rindo, Gô, o que você achou? Eu concordo, eu acho interessante se dizer, porque em toda acho que em toda essa narrativa, a gente ainda é o centro da Terra, né? A espécie importante do planeta. E me lembrei de uma cena, outro dia eu estava flipando canais ali e caí naquele filme do Keanu Reeves, que provavelmente é um dos piores que ele já fez, chama O Dia em que a Terra Parou, uma coisa assim, é uma refilmagem, né, antiga. E aí tem um diálogo dele com a Jennifer Connelly, né, que é a atriz principal do filme, e que ela diz assim, mas você me afirmou que você veio salvar a Terra. E ele diz, sim, vim salvar a Terra de vocês. E eu acho que a história toda é que em todas as nossas explicações sobre o que está acontecendo, a gente é vítima. A gente é vítima de um complô kármico, um complô do universo, enfim, alguma coisa que não reflita simplesmente o fato de que
a nossa ordem, talvez, na cadeia alimentar tenha sido mal interpretada por nós mesmos. Eu acho que karma é sempre uma coisa que a gente cria, então eu acho que estamos falando da nossa própria responsabilidade nessa história, nem estava pensando diferente. Mas eu acho que você trouxe uma janela muito mais divertida para pensar. Você mencionou o dia que a Terra parou. Você assistiu a final do Fenômeno? Não assisti. Como assim? Desculpa, Como assim? não me puna. Não. Ele merecia até que a gente fizesse todos os spoilers, né, Snow? Não, a gente tinha assistido o Fenômeno e ele não. Participar dessa edição, apesar disso, não. Você seria o pai da conversa sobre o Fenômeno. Nossa. Então, diga aí o que é o documentário. É um documentário desses que você assiste. Vou procurar aqui, inclusive. E fica difícil você sair do documentário com alguma sensação diferente de ok, existem os ETs, graças a Deus os ETs existem, né? Sem dúvida os ETs estão aí, eles para mim são mais reais do que muitas coisas sobre as quais nós falamos todos os dias. E que bom, porque aparentemente eles são mais adultos do que nós e nós somos meio patéticos às vezes diante deles. Então, eu vou dar um micro spoiler. Você acha, Snow, que é justo um micro spoiler só? Eu acho que tem 2 micro spoilers que a gente podia dar. Não sei tem qual uma você chance vai fazer. muito grande de eu desligar o microfone agora e começar a cantarolar alguma coisa aqui para não ouvir vocês falando. Mas eu acho que a gente avisa depois que a gente fez o spoiler. Tá muito bom. Ele pode desligar o microfone e a gente faz o spoiler depois. Não. Eu já tô. Agora, tem uma questão que me preocupa aqui. Qual? Porque eu percebo. Agora me preocupei bastante, porque eu percebo que eu tenho este filme comprado. E aí, como você falou que se refere a ETs, etc., eu penso se de alguma forma essa informação foi apagada. Foi apagada da minha memória. Quer dizer, não podemos só culpar os ETs, tem outras coisas que podem ter ajudado também. Sempre a vítima, sempre a vítima. Não dá para... pode ser os ETs, pode ser vinho, não sei, pode ser... mas eu estou achando interessante o fato de eu ter lá comprado aqui. Será que eu assisti isso? Bom, enfim, mini spoilers, tudo bem. Quem sabe incita a minha memória aqui. Um do Snow, um meu. Vai, Snow, vamos ver se você escolheu o mesmo que eu. Peraí, baby spoilers. Baby spoilers. Assim, pequenininho. Esse documentário, ele conta de uma forma muito estruturada a maior parte dos encontros com extraterrestres que os humanos já tiveram. E ele documenta muito bem e ele traz arquivos oficiais, enfim. E eu acho que a história que mais me tocou, que é uma história que existe uma lenda de que os extraterrestres, a maior parte dos lugares que eles apareceram foi perto de instalações nucleares. E o principal disclosure, principal momento em que essas informações vieram à Terra é quando a Associação dos Repórteres Mundiais trouxeram alguns oficiais que trabalharam nessas instalações nucleares, caras do Exército, que trabalharam nessas instalações nucleares para contar alguns dos perrengues que eles passaram com presenças de extraterrestres em cima das bases. E a mais interessante para mim, que eu fiquei pensando, eu falei, a gente não sabe nada e a gente está por um fio o tempo inteiro aqui na Terra, é uma em que, na Ucrânia, os arquivos do exército russo diz que nessa instalação de mísseis de bombas de hidrogênio que podem acabar com o mundo, os ETs chegaram, ficaram 1 hora sobrevoando e ligaram a ativação dos mísseis nucleares e durante 15 segundos ou mais ficou um countdown para que os mísseis fossem lançados, disparados. E de repente, e os caras lá desesperados querendo parar e não conseguiam.
e de repente a contagem regressiva para de uma hora para outra. Eu fiquei pensando primeiro o desespero dessas pessoas e o segundo no quanto, se a gente toma tudo isso como verdade, a nossa fina linha vermelha entre a vida e a morte, ela é infinitamente, e eu acredito muito nisso, assim, ela é muito mais, a nossa vida ela é muito, muito, muito mais frágil do que a gente imagina. Eu acho que tem uma cena eu não estou me lembrando agora do filme, acho que eu não vi, mas tem uma cena do outro, que é o Unacknowledged, que mostra todas as vezes que a gente tentou fazer testes nucleares fora, né, no espaço, aquelas mesmas pequenas luzinhas que fazem os crop circles circulavam as ogivas e caía o foguete, não subia, enfim, o teste nunca aconteceu. E me faz lembrar um pouco também daquela história do Chico Xavier com o data limite, que até hoje não se sabe se isso aconteceu ou não, né? Que dizia que a gente tinha aí que essas consciências mais elevadas iam nos dar 50 anos depois da crise dos mísseis de Cuba, para ver se a gente não fazia nenhuma outra besteira, e se isso acontecesse, eles nos dariam a oportunidade de ter uma noção da nossa pequenez que nos faria unir como sociedade. Não sei se você lembra dessa história aí, que teoricamente seria... Mas eu sempre imagino a gente aqui como um laboratório, nós somos os ratinhos, e eu imagino esses caras com umas pranchetas assim em volta da gente, olhando, ver quais são as macaquices que a gente vai fazer e falando, não, essa aqui é um pouco demais, bota o ratinho de volta aqui, que ele estava quase matando outro ratinho, ia comer a cabeça do outro, ia pular para fora da gaiola. Então, eu acho que a gente aqui é um grupo contido que veio para experimentar especificamente uma forma muito densa que esses caras têm que se virar muito para conseguir baixar, para chegar na nossa vibração. E a gente, por isso, dá mais trabalho, porque o negócio é para ser mais matuto mesmo. Mais Faz sentido isso aí? Menos... acho que sim. Faz sentido. Agora, para mim, eu não sei se eu fiquei com vontade de fazer meu baby spoiler ou não. Vou pensar. Tem que fazer. Meu baby spoiler eu gosto de uma cena que apareceram ETs com um disco voador e saíram do disco diante de um grupo de crianças no Zimbábue, crianças que estavam no pátio de escola, e elas tinham, eu acredito, por volta de 8 anos de idade. Elas estavam brincando e pousa um ET e vai um grupo de, 20, 30 crianças ao encontro e chegam a 1 metro do ET. E todas elas descrevem... Quando foi isso? Em 1994. E todas elas descrevem com muita precisão e com muita coerência a mesma história. E você olha para aquelas crianças, você sabe que elas não estão mentindo. Você simplesmente sabe. Mas o que eu queria contar mesmo era só o último detalhe. Elas reportam que elas tiveram uma mesma comunicação telepática vinda do ET. E você sabe qual era o contexto e o teor dessa comunicação? Era: tecnologia demais, não faz bem. Menos tecnologia. Tecnologia não faz tanto bem. Isso que vocês estão vivendo não é o jeito certo. E esses pensamentos invadiam obsessivamente as crianças diante do ET. E depois que o ET foi embora, elas lembravam, mas passou esse negócio. Então era a sensação, não é mesmo? Não, elas tinham a sensação de terem sido invadidas por esses pensamentos. E é muito impressionante porque tem um filme da BBC feito na época, que tem uma das menininhas que está contando que viu, e ela fala assim: technology is too much. De repente e é tão descontextualizado o que ela está falando ali, que é muito assustador, né? Que você fala assim: onde você tirou isso, né? Bom, isso é The Phenomenon, é um documentário do Jamie Foxx que vocês encontram na Apple Plus. James Foxx. James Foxx. Que é um documentarista, se eu não me engano, de
E só está na Apple americana, acho que não está na Apple brasileira. Mas em breve vai chegar aqui e é bem fascinante. Agora, outra coisa que fica ali, naquilo que o Gol estava falando, que para mim é bem interessante, é imaginar qual é o direito que eles se dão de intervir. Porque a pergunta é assim, né? Nesse momento, não dá para dizer que a humanidade está numa grande fase. Vocês concordam? Eu diria que nós enchemos a cara de tequila e resolvemos brincar de malabarista num cabo de aço eletrificado que liga 2 prédios. E nós resolvemos que é muito interessante a gente se divertir um pouco fazendo malabarismo e equilibrismo ali, naquele cabo de aço eletrificado, completamente bêbado. É mais ou menos como eu vejo a humanidade hoje. Uhum. Agora, olhando de um ângulo de um ET mais evoluído, o que não é difícil, como é que ele se sente quanto a intervir? Ele vai chegar no último instante e vai dizer, vem cá, né? Ou ele vai deixar... Posso dar um palpite? Claro, essa pergunta. É só uma pergunta. Não é nem um palpite, é só uma... A gente já discutiu essa possibilidade antes, mas quando eu trago para o microcosmos da minha vidinha, eu fico pensando aqui o seguinte: vamos tentar entender esse fenômeno que nós estamos vivendo agora como talvez o catalisador de um processo inevitável que a gente vivia em vários aspectos, tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida dentro do planeta. Então, tudo que talvez esteja acontecendo num prazo de 2 anos, ou 1 ano e meio que seja, provavelmente aconteceria inevitavelmente num prazo de 10 anos. Então, se a gente estiver falando de um lar, vai desde uma separação, você conhecer melhor os filhos, saber quem são as pessoas que estão com você, até, acho que no aspecto social, econômico, geopolítico e tal, a gente está estendendo agora a corda num lugar que dificilmente a gente vai conseguir olhar e passar, e esse processo vai passar desapercebido. Então, acho que o que a gente tinha há 1 ano atrás, quando a gente conversava nos primeiros elefantes de concentração de renda, hoje nós estamos pelo menos 30% piores. As condições de imigração e de problemas de imigração geopolítica que existiam antes da pandemia, acho que, sem dúvida, quando a gente abrir aí as portas, nós vamos ter um movimento migratório, principalmente na Europa, que é impossível você imaginar que qualquer fronteira segure. E eu acho que, de um jeito ou de outro, talvez a nossa questão em relação à nossa pequenez diante do planeta como espécie, que ainda vai ficar precisando de mais um estágio de aprendizado, eu imagino. E talvez ele venha das consequências dessas outras 2 coisas que aconteceram. Isso é uma coisa que me ocorre sempre. Eu vejo esse processo como um grande catalisador do inevitável. Queria pegar esse gancho do Gol, tentando responder, porque eu acho que são catalisadores e são questões que me parece que os nossos amigos, que a gente chama de ETs, que nós chamamos de ETs, eles não se dão o luxo de intervir, né? Eles só interviram nas questões nucleares, nos mísseis quando tentaram explodir mísseis nucleares no espaço, coisas assim. Mas, indo uma volta do parafuso nisso que você está falando, Gol, dos nossos processos inevitáveis, um dos cientistas, esse Jacques Vallée, o cara que mais teve junto desde o processo lá dos estudos americanos, da aeronáutica americana até hoje, é o cara que mais estudou os fenômenos aí. Enfim, é um cientista da ONU, enfim, um cara muito, muito... E eu já ouvi 2 entrevistas dele em que ele sutilmente fala que, eventualmente, não são seres extraterrestres. E que, na minha opinião, ou na minha fantasia, deixa 2 perguntas. Se são seres multidimensionais, se a ideia de que somos nós mesmos no futuro,
ou se existe na Terra, nos oceanos ou em qualquer outros seres que a gente não dê conta e que eles estão aqui junto com a gente. Eu adorei isso que você falou, porque agora nós estamos começando a ir mais em direção ao tipo de conversa que a gente normalmente teria. Vamos ver se elas não vão desaparecer do fio, do conteúdo. Eu não sei se tudo isso que você está falando não é a mesma coisa, mas eu acho que quando eu falei do catalisador também eu pensei isso. Vamos jogar uma pastilha diferente nessa máquina de lavar roupa aí para ver se ela começa a limpar mais rápido. E a gente pode colocar logo esse negócio no varal e dar uma branqueada, enfim. Ir para o próximo estágio. Porque, querendo ou não, sei lá, tem aí para quem acredita nas questões do céu, né, dos astros e tudo mais, a gente está aí num movimento de renovação, né? Aí o Bi pode falar com mais propriedade. E não existe uma renovação que não passe por um momento mais escuro, né? Pelo menos até onde eu me lembro da história. Até para você lembrar dela como renovação, você só vai lembrar porque ela veio de um lugar pior, né? Claro. Então, diz, Bi. Não, acho que você está falando melhor do que eu mesmo conseguiria falar. E a pergunta faz tanta diferença se é espaço sideral, se é futuro, se é dentro da Terra? O Trigueirinho fala de civilizações subterrâneas, né? Então, a gente tem todos os lugares, esse mesmo lugar numa outra dimensão. O Larry Shine às vezes me fala das civilizações que tem no nível etérico, então em lugares que a gente nem imagina exatamente aqui. Nunca vou me esquecer de uma conversa que eu tive com o Larry Shine no aeroporto de Atlanta, em que ele me disse, enquanto a gente estava exatamente naqueles infinitos corredores, carregando nossa malinha de mão. Da imigração americana? Não, indo fazendo um trânsito, trocando de voo no aeroporto de Atlanta. E eles eram confundidos com siameses, só para você ter uma ideia. Eles andavam tão colados que eles chegaram a dividir a mesma mala de mão. Sempre de branco, com cabelinho bem curto ou carecas, então. E ele me disse que ele achava que mais provavelmente a humanidade ia continuar sua trajetória no planeta apenas no plano etérico, porque nós estamos atrapalhando tanto a natureza que provavelmente a gente sairia do plano físico e continuaria nossa evolução só no etérico, para não atrapalhar tanto a natureza. E eu me lembro que eu fiquei olhando, pensando nessa hipótese ali no aeroporto de Atlanta. Naquele aeroporto, sem saber para que terminal eu tinha que ir depois que ele tinha me dado essa informação. E até me perguntei, será que a gente já está no etérico e não sabe? Porque onde é que lembra... sabe exatamente? Eu tive esse pensamento quando eu tive uma das grandes descobertas dessa pandemia, que era uma das coisas mais sórdidas que já chegou na minha mão, que era um melzinho que vinha com veneno que você colocava onde as formigas estavam invadindo sua casa e elas levavam esse melzinho inocentemente de volta para o formigueiro e matavam todo mundo lá dentro. Eu fico pensando se a gente, com essas ideias que a gente tem sobre o que está acontecendo, não é o mesmo lugar que as formigas estavam antes de eu vir com esse pano macabro na vida delas. Olha, de qualquer modo, essa renovação que você estava dizendo, ela, para mim, ela só pode acontecer se ela se manifestar dentro de algumas lógicas da alma. E eu não estou falando isso do ponto de vista do planeta, tá? Estou falando só do ponto de vista da psique humana. E uma dessas lógicas mais importantes é a lógica da polaridade. Realmente, nós nunca vivemos tão polares, tão polarizados, tão expostos aos extremos. E isso é sempre a marca do auge da doença. Então, nós estamos no momento mais doente dos últimos anos, em todos os sentidos, e não sei se já chegamos no ápice disso ou não. Mas o que é sempre muito bacana é perceber como é que esse movimento se transforma num movimento de cura e renovação.
E é interessantíssimo como isso se dá, porque o que acontece? Os polos opostos ficam criando uma tensão louca e gerando uma espécie de curto-circuito, de tal maneira que eles acabam se anulando, ou seja, você não pode ir para a direita porque isso só ativa a esquerda, você não pode afirmar a esquerda porque isso só ativa a direita. Até uma hora em que a energia parece que some e ela retrocede, e ela desaparece. E aí parece que ninguém sabe para onde ir, todo mundo fica desanimado. Isso vale para os indivíduos, vale para os grupos, tá? Você fica desanimado, você fica desorientado e tudo mais. E essa energia que sai da polaridade vai para dentro e ela estimula a produção daquilo que se chama o terceiro termo, que não foi dado até então, que é como se fosse a função transcendente. Vem algo novo, que não é nem a esquerda, nem a direita, nem o em cima, nem o embaixo, é alguma outra coisa. E essa outra coisa é o caminho da cura, é o caminho da renovação, é o caminho do avanço. Então, quando você se cansa de uma polaridade, quando não faz mais sentido falar em termos daquela polaridade, parece que tudo se cala depois de um certo tempo, e aí surge um outro tema. E outro tema é a continuação da história. Então, a grande pergunta é: em que ponto desse quadro a gente está, em que ponto dessa evolução nós estamos? Se nós já estamos perto daquela hora que a polaridade vai se esgotar e vai vir um grande silêncio meio desorientado, e a partir daí um novo tema, ou não. Eu, se fosse votar, eu gostaria muito que viesse um silêncio desorientado agora e os ETs se manifestassem, dizendo: "Hello, we're here." E aí seria bem divertido aparecer o Biden com um ET do lado, alguma coisa assim, na TV, e a gente ia começar a falar desse assunto ao invés dos outros assuntos que ocuparam as nossas polaridades. Em vez de falar que a Terra é plana, né? Exatamente. Eu tenho um pouco a impressão que a gente já está nesse burnout. As pessoas que eu conheço, que estão à minha volta, eu sinto que todo mundo, de alguma forma, de um jeito ou de outro, já... Não sei, hoje em dia o nosso entorno virou algo cada vez mais reduzido. Não sei se dá para falar do mundo com um entorno tão pequeno, mas na minha volta eu sinto que todo mundo pirou. Simples assim. Simples assim. Todo mundo do seu jeito, com as suas questões, todo mundo pirou. Assim, não tem uma pessoa que continuou normal. E eu acho que o que eu estou querendo dizer com pirar é ir mais fundo nas suas neuroses e idiosincrasias e sair desse lugar. Enfim, eu tenho um pouco essa sensação. E não acho que esse pirar talvez esteja parecendo algo ruim, mas talvez seja quase uma libertação. Parece algo novo que vem. Não sei se é É uma coisa que eu me percebi muito nessa pandemia, respondendo a sua pergunta do começo, Gol, é que eu estou me obrigando a me manter dentro do possível otimista. Então, não sei se esse meu pensamento já está sendo influenciado por isso também. Mas então, deixa eu perguntar uma coisa. Quando você diz as pessoas piraram, o que você quer dizer com isso? Você acha que todo mundo pirou do mesmo jeito? Para onde que você acha que as pirações se manifestaram? O que você quer dizer? Então, por exemplo, pessoas que eu sei que são, de alguma forma, têm muito medo e algumas paranoias com o externo. Elas estão mais paranoicas num limite de brigar com suas famílias e causar verdadeiras situações. As pessoas que são ultra negacionistas e que estão se apegando a negar tudo o que está acontecendo, já estão dando um abraço e beijo na rua. Eu vejo que as pessoas estão se aprofundando nas suas próprias questões de um jeito mais acelerado. E não só questões em relação à pandemia, assim, acho que próprias neuroses, enfim, questões práticas. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu acho que tem uma certa
talvez eu sinto uma certa libertação em cada um, talvez expressar a sua forma de ser mais instintiva e talvez própria e única. Não sei, talvez o resultado de muito tempo. Mas será que será que isso não é aquilo que eu estava chamando da radicalização? Todo mundo está uma versão mais radical de si mesmo? É isso que você está chamando de pirar? Perfeito, é isso. Eu acho que é mais simples. Eu não acho necessariamente ruim, Porque eu vou te dizer o seguinte, eu vou ser muito sincero, eu não acho que as pessoas estão mais piradas, eu acho que as pessoas são piradas. Para mim, não é um critério. O que nos leva a crer que é um estado de um catalisador. Sim, é um acelerador do processo, é um intensificador. Tudo está só mais intenso. Você consegue separar, por exemplo, grupos entre... Porque se você estava falando de renovação e cura e tudo mais, e que eu estava pensando até, fazendo aqui uma introspecção, tentando entender se eu me sinto, de alguma forma, mais curado ou mais renovado. E eu acho que, para mim, sem dúvida, no momento que eu saí do lugar de tela e passei para projetor, ou seja, esse evento passou a ser talvez o acelerador de processos que eu tinha que visitar em mim e, portanto, a intensidade dele só significava a intensidade do processo que eu tinha que implementar. Eu acho que quem for com essa ótica tem uma experiência muito diferente de quem vive a ótica da tela. Porque a ótica da tela você vai dançar de acordo com a maré, com a música, se for, você vai estar sempre à mercê de como é colocada, de que fonte você bebe as suas informações e o quanto você quer acreditar nelas e tudo mais. Tem uma coisa você pensar até ridícula você deixar com que um governante diga para você se a partir do momento que ele diz que a fase é vermelha, o vírus passa a ser mais ou menos letal na sua vida, ou mais participante, ou mais cuidado você tem que tomar, né? Na verdade, as pessoas acabam se comportando de acordo com o que o outro coloca como percepção de medo que ela deve ter. Mas se você levar todo esse cenário para o instrumento da sua transformação, do teu processo de cura e renovação, é uma ótica completamente diferente e talvez mais útil. E aí, desse lugar, eu vejo claramente que tem ainda muita coisa para renovar e curar em mim, pelo menos. Então... Mas será que, justamente você com isso, você não está apontando para um dos polos, também em algum nível, da grande polarização que está acontecendo? Porque se eu fosse apontar, eu falei de polaridade agora um tempão, né? Mas se eu fosse apontar, qual é a grande polaridade de todas as polaridades, talvez a maior? Eu diria que é a polaridade entre o coletivo e o indivíduo. E, olha, a gente tem uma cabeça meio limitada. Mas eu tenho que te interromper, porque eu quero te fazer uma pergunta nesse lugar para você não ir para frente sem falar disso. Mas aí você falou, lembra que você disse há pouco tempo atrás, o mundo está enlouquecido, né? Sim. Eu vejo, sim. Não sei se foi enlouquecido a palavra que você falou. Não, eu disse que está mais doente, que está pior. O mundo está mais doente. Mas será que a gente pode esperar uma sanidade do mundo antes da sanidade do indivíduo? Então, essa é a grande pergunta. É a grande pergunta. Eu não sei a resposta, mas eu sei de uma coisa. Também não é tão simples assim você buscar a sanidade individual quando o mundo está ficando cada vez mais doente. É um pouco isso que eu estava querendo dizer. Tá? Eu sou alguém... Isso aí, se é um episódio de 1 hora, já pode colocar para gravar 4, porque nós vamos terminar isso hoje. Qual é aquela frase do Eric Fromm? A frase do Eric Fromm, não é são, você ser são. Veja, então deixa eu explicar pelo menos de aperitivo, justamente porque que eu acho que essa é a grande polaridade. Eu acho que a polaridade que está muito presente
é aquela que, de um lado, coloca você diante desse cenário como tendo que tomar todas as suas decisões e livre para entender dessa história aquilo que você quiser e viver o seu destino, com o que eu concordo, tá? Isso é uma dimensão real da história. Mas, por outro lado, tudo que está acontecendo também é um fenômeno completamente coletivo, do qual você não consegue sair sozinho de jeito nenhum, porque você é parte dessa humanidade inteira, e esse vírus é um processo coletivo, social. Então fica aquela história que se expressa de N maneiras, até na própria história de usar ou não usar máscara. E fica aquela pergunta, por exemplo, a pessoa que está lá, andando por ali, sem máscara. O que isso significa? Ela deveria ser obrigada a usar uma máscara? Ou é o máximo da liberdade individual você respeitar que ela prefere não usar máscara? Por exemplo, só estou querendo dar um exemplo pequenininho da grande polaridade que me parece a polaridade que ninguém sabe exatamente resolver. Por quê? Porque tem um paradoxo. Porque o coletivo... Eu acho que você está falando de duas coisas que eu considero distintas. Tá. Então, por favor. Eu acho que você está falando de opinião versus significação. E eu acho que, sob o ponto de eu usar ou não máscara, eu acreditar ou não que aquilo é o caminho, se eu devo ou não ter um lockdown, se eu acho que eu tenho que me beneficiar separado do todo, acho que isso é uma questão, é uma opinião. Uma opinião individual que, claro, eu acho que é muito difícil a gente conseguir chegar numa cura do todo, numa solução para o todo, sem pensando individualmente. Mas eu acho que o significado que cada um dá, e eu acho que a cura do processo coletivo vem de significação individual de cada um. E eu acho que essa cura tem que começar no indivíduo. Senão é a mesma coisa você esperar que alguém passe a mão na sua cabeça e diga: Bi, vai estar tudo bem. E a partir daquele momento você fica bem. Então. Fez algum sentido? Fiz, mas... Não. Mas... Não, sim, eu não. fiz. Não fez sentido. Fez sentido, sim. Mas o que eu acho é, dentro dessa conversa, primeiro eu só quero dizer o seguinte, tá? Eu peguei esse exemplo, não estou tanto preocupado com esse exemplo, eu só quero esclarecer que o que eu queria dizer assim, por exemplo, se você pega a maior parte dos países europeus, supostamente países desenvolvidos, eles não acham que o indivíduo tem que tomar nenhuma decisão importante nesse assunto. Eles acham que a coisa tem que ser resolvida coletivamente. E se a regra é A, a regra é A. Se a regra é B, a regra é B. Então, quando é hora de ir para casa, é hora de ir para casa. Quando é hora de ir para a rua, é hora de ir para a rua. E não tem esse negócio de você dar instruções a serem seguidas ou não seguidas. E existem outros lugares do mundo em que isso parece uma violência inaceitável. E os indivíduos deveriam ser livres para ter autonomia, para decidir se eles têm que ficar em casa ou não, se eles trabalham ou não trabalham. Isso acontece em maior ou menor grau em todas as sociedades, mas em algumas isso é mais extremo do que outras. O que eu quero dizer, eu estou falando dessa polaridade em termos de como abordar concretamente a situação. Agora, quanto ao que você estava dizendo, que era um nível de transformação, esquece o problema concreto. Vamos lá, vamos para a parte da evolução, vamos para a parte do aprendizado. Sim, é claro que o aprendizado individual é o aprendizado maior, é o aprendizado verdadeiro. Mas eu vou te dizer o seguinte, eu não sei se todas as pessoas têm condições de olharem para isso tudo como uma experiência de aprendizado. Eu acho que muitas têm, e essas vão fazer exatamente isso que você está dizendo, e eu acho que é exatamente isso que elas devem fazer. Mas não são todas. Eu acho que tem muitas pessoas que estão lidando com essa desorganização do que nós estamos vivendo simplesmente de uma forma caótica, porque elas não têm estrutura para tirar significado de uma experiência de falta de ordem, tá? Eu acho que quando você está falando isso, você tá o tempo todo falando de um jeito muito legal, que eu adoro essa tua maneira de ver isso. Você olha a vida como se fosse um teste de Rorschach. Então, quanto menos clara é a imagem, mais é uma mancha, mais você se sente desafiado
a entender qual é o sentido que você está vendo daquela mancha, daquele teste projetivo. Você faz isso muito bem, você adora fazer isso. Mas é o que eu acho que muitas pessoas que tem por aí, elas olham para as manchas e dizem assim, que porcaria, não estou enxergando nada. E elas não fazem esse esforço de tentar tirar um aprendizado próprio disso. Elas esperam que o sentido venha de fora. Pelo menos eu gostaria de fazer apenas uma pequena possível correção, embora eu não possa corrigir a leitura que você tem de mim. Então, eu só posso corrigir a interpretação da leitura que você tem de mim, que eu interpretei. Que eu espero que você tenha achado tão respeitosa quanto carinhosa. Sim, não, o que eu estou querendo, talvez, considerar aqui é que se talvez a gente tenha tido se a gente tem um processo que a gente entendia claramente que a nossa sobrevivência como espécie ela estava ameaçada em progressão geométrica e a nossa evolução como sociedade vinha em progressão aritmética, talvez um evento como esse pudesse dar uma chance que a gente pudesse talvez mudar um pouquinho a dinâmica entre essas duas projeções. E nesse aspecto que eu talvez veja que não importa o quanto diferente seja, e eu tenho certeza que a oportunidade que cada um tem de dar um significado, porque obviamente quem está, nesse caso, passando fome vai ter muito pouca chance de enxergar qualquer outra coisa que não seja uma absoluta falta, né? Mas ainda assim, no coletivo, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: se individualmente algum aspecto, mesmo da máxima falta que possa existir, não te faça pensar que talvez alguma coisa muito drástica você tenha que significar na sua vida em termos de mudança, para que não só a sua vida mude, mas que aquele contexto inteiro possa um dia mudar, aquilo certamente vai incorrer no mesmo lugar que eu incorreria em 10 anos, 15 anos ou 20 anos, para o seu filho, ou se não para a sua geração, e para a próxima, que é o que a gente vinha experimentando antes. Então, sobre esse aspecto, eu acho que, claro que você vai me dizer, nem todo mundo vai ter essa parada para tentar dar um significado, mas a gente talvez não tenha a oportunidade de não usar isso como um grande significado. Não, mas sem dúvida, eu acho que você tem toda a razão de que nós precisamos disso desesperadamente, todos nós que somos capazes de fazer isso, devemos fazê-lo. Mas o que me parece fascinante nesse workshop ao qual a gente foi submetido, por nós mesmos do futuro, debaixo da Terra, por ETs mais inteligentes, não importa, né? O que me parece mais fascinante é que, ok, eu entendi, ou eu acho que eu entendi, mas o workshop talvez só acabe quando eu, a partir da minha nova compreensão, eu me disponho a interferir no coletivo. Ou seja, não dá para a gente olhar para tudo isso simplesmente como um processo que vai ter um impacto sobre nós. Então, a gente vai ter que se voltar e interferir no coletivo diretamente. Você concorda? Claro, até porque se esse processo, de alguma forma, te leva, seja por a significação ou por qualquer outra forma, a um estado alterado de consciência, alterado em relação ao seu anterior, e dessa forma você consiga enxergar a perspectiva de que você não está sozinho no planeta como você achava um ano atrás, a partir daí você indubitavelmente vai se colocar num lugar de entender o coletivo ou o outro como uma parte, ou deveria, né? Eu não sei em que escala, mas em todos nós, em algum momento, vamos ter isso nos cutucando em algum lugar. Seja pelo amor, ou pela dor, pelo fato de daqui a pouco você ter 25% de desempregados no mundo aí, invadindo os pequenos feudos que nós criamos para nos proteger. É isso mesmo. Posso fazer uma pergunta para vocês? Por favor. Bi, você falou dessa ideia de algumas pessoas não vão encarar isso como um processo de aprendizagem, né? Que elas não conseguem, não tem uma estrutura psicológica para se organizar. Fico pensando se para essas pessoas, como é que é
essa pandemia no sentido de que talvez essa pandemia seja apenas mais um dos problemas da vida que elas enfrentaram e continuam enfrentando. Talvez esse sofrimento seja menor. Isso que o Gol falou dos 25% das pessoas desempregadas, se boa parte dessas pessoas que não conseguem se organizar não estão no meio dessas pessoas que, de alguma forma, são de fato vítimas desse sistema. Não é que se colocam como vítimas, mas elas são vítimas desse sistema. E se da parte delas, de fato, é possível elas entenderem que se elas têm alguma margem para olhar e falar, putz, tem um aprendizado aqui. Porque talvez a melhor coisa que elas possam ter é, de fato, essa ignorância em relação a essa organização, a esse aprendizado, talvez seja uma dádiva nessa situação, não? Olha, Snow, eu vou dar a minha impressão pessoal. Não vou te dizer que isso é uma opinião fechada na minha cabeça, mas a impressão que eu tenho é um pouco diferente disso que você falou. Eu acho que é assim. Para mim, uma grande separação é aquela que existe entre pessoas que já chegaram no ponto, na evolução delas, na trajetória delas. E isso daí, tanto pode acontecer por causa de uma idade que você já atingiu, como de uma oportunidade de vida que você teve. De chegar no ponto de entender que você dá o sentido para a tua experiência. Tá? Eu acho que, ainda hoje em dia, isso é uma verdade para uma minoria das pessoas. A grande maioria das pessoas recebe o sentido de fora. O sentido para elas é dado. E eu acho que tem uma quantidade enorme de pessoas que recebe o sentido do mundo, não questiona esse sentido, é inocente no sentido de ser ingênuo em relação ao sentido recebido e simplesmente espera viver a vida dentro desse sentido que recebeu desde pequeno, tá? Então não entra nesse outro grupo daqueles que eu tenho que encontrar o meu sentido para isso que está acontecendo. E eu acho que para essas pessoas, quando o mundo se desorganiza, a vivência, para além da dificuldade concreta, é de perda de sentido. É como se o jogo tivesse parado e elas não têm nenhum treinamento, nem nenhuma expectativa, nem a estrutura de, opa, isso significa que eu tenho que criar um sentido. Então, a impressão que eu tenho por observação, não estou desenvolvendo nenhuma teoria sobre isso, tá? Mas a impressão que eu tenho por observação é que para essas pessoas o cenário é de desespero. Então, uma coisa é a desorganização, o caos, e você saber que é você que tem que dar o sentido para as coisas. E outra coisa é a desorganização, o caos para quem nunca se deu sentido para nada, tá? E então, eu acho que o sofrimento dessas pessoas é maior. E mais do que nunca, quando o cenário é um cenário desse tipo, as pessoas que conseguem ser portadoras de um sentido individual, elas passam a ter um dever coletivo. Tá? Porque o sistema ruim, péssimo, medíocre, ridículo, funcionante, pelo menos oferece algum sentido para essa grande maioria das pessoas. Quando o sistema para de funcionar e pifa, eu acho que a maior parte dessas pessoas fica completamente desorientada. E aí a gente passa a ter que intervir de uma forma mais ativa sobre isso. É a impressão que me dá. Mas isso é muito pessoal, hein? Eu estava me lembrando aqui de um... Eu não vou lembrar o documentário, mas vocês vão lembrar da cena. E eu acho que o mundo, ele é basicamente, ele vem se desenhando, né, principalmente desde o início do século passado, com toda certeza, acho que mais veementemente, dentro de um grande jogo de banco imobiliário. Né? E vocês se lembram que agora não estou me lembrando qual é acho que o documentário que mostra a transformação das pessoas. Eles colocam grupos divididos
entre só 2 pessoas jogando Banco Imobiliário, e como as pessoas que estão no jogo vão se transformando em termos de personalidade durante o jogo. E o fator preponderante, você sabe, na técnica para você ganhar o jogo Banco Imobiliário, sabe qual é o fator preponderante? Não. Quem inicia o jogo ganha 78% das vezes, pelo menos. É mesmo? Então, o que acontece? Dentro desse quadro, e eu estou querendo traçar um paralelo aqui só para dizer o seguinte, a gente herda um mundo onde ele é dividido entre quem começou o jogo primeiro e quem está atrás, e muitas dessas pessoas que começaram o jogo primeiro, dos quais a gente não pode se excluir, claro que eu não vou falar das qualidades individuais e tudo mais, enfim, mas de uma maneira geral, fazendo uma comparação bem grosseira, e as pessoas nesse experimento que o documentário mostra, eu vou lembrar depois qual é, elas vão começando a acreditar que elas realmente são muito mais espertas do que o cara que está jogando na frente dela, que está perdendo o jogo. E começa a se nutrir de uma arrogância diante do outro, e realmente ilustra muito bem esse lugar onde os protegidos por terem começado o jogo antes tratam o resto do jogo, o resto dos participantes. E não é por competência, porque começou o jogo antes e realmente é muito difícil de virar esse jogo. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que a gente, de um jeito ou de outro, está dentro de um contexto que vai precisar de um despertar de quem saiu na frente do jogo, de que a natureza do jogo é essa, e que ele não vai mudar sozinho nunca. E que se a gente quiser, já que o jogo talvez não esteja mais funcionando nem como funcionava, não que ele fosse o jogo mais perfeito do mundo, se a gente quiser fazer alguma coisa, a gente talvez tenha que aproveitar esse caos para tentar pensar em como fazer um outro jogo. Porque você lembra da outra história, é o seguinte, no final do jogo, a única coisa que você lembra é que as peças... Isso está no Zeitgeist. Aquela história do rapaz, né, que a avó ensina ele a jogar e que ele tem que ser um jogador implacável, né, no jogo de Monopoly, que é o Banco Imobiliário, mas que ela lembra ele no final que as peças sempre voltam para a caixa. Então, para que a gente, como civilização, não tenha todas as nossas peças voltando para a caixa do zero, a gente vai ter que ter um movimento onde, por mais que um cara saia na frente, como os Estados Unidos, por exemplo, com as vacinas, em algum momento ele vai ter que se dar conta que ele nunca vai estar inteiramente protegido enquanto o resto do mundo não estiver vacinado também. Sim. Você sabe, E isso é só um microcosmos dessa visão, entendeu? Claro. Você começou a conversa hoje me perguntando qual era a grande descoberta que eu tinha feito com essa pandemia. Eu não sei se eu fiz uma grande descoberta. Eu sei que essa pandemia, para mim, me deu uma grande provocação e um grande desafio que eu ainda não sei responder, tá? Então, se isso vale como uma descoberta, ainda que seja uma descoberta pelo avesso, eu tenho uma, sim. Você me conhece bem, você sabe que eu passei praticamente a minha vida inteira preocupado em ajudar os indivíduos. E essa sensação que me invadiu de que o indivíduo que eu acho que está pior não é nenhum indivíduo que eu conheço, mas é o próprio mundo, me levou para um questionamento que ainda não soube resolver, mas que não sai da minha cabeça em nenhum momento. Tá? E pelo mundo eu faço o quê? E eu estou tentando descobrir. Eu vou te dizer, quando você falou a primeira vez no início da conversa essa afirmação, o que me veio à cabeça é o seguinte: talvez essa sua impressão venha do fato de que a maioria das pessoas que tem esse problema não estão no seu espaço amostral, porque as pessoas que estão no seu espaço amostral se dão conta de que querem
que precisam de ajuda. E as pessoas que você entende como os doentes são aquelas que ainda não sabem que estão doentes. É um pouco isso, mas eu não sei se o que eu vou dizer é lógico, é só subjetivo. Mas a impressão que eu ainda tinha até antes da pandemia é que, com todos os defeitos, o mundo estava indo do jeito dele. E ele parecia ainda muito confiante de si mesmo. Então eu não olhava o mundo do jeito que eu estou vendo o mundo hoje. Eu estou vendo o mundo na UTI. É como se antes da pandemia o mundo tivesse com todos os defeitos, mas é subjetivo isso que eu estou dizendo, tá? Mas é como se ele estivesse lá, então deixa ele lá funcionando do jeito dele. Agora eu acho que ele está nas cordas. Talvez eu acho que essa seja a diferença predominante, porque eu me lembro que a primeira vez que a gente se encontrou, eu disse, a nossa conversa foi justamente, isso eu acho que fazem aqui uns, sei lá, 7 anos, 8 anos, 6 anos, não sei, 7 anos, por aí. Você lembra da nossa primeira conversa, não? De trechos, mas eu não lembro dela toda. Que trecho você está pensando? Eu acho que o trecho principal, eu falei para você, eu estou em um incômodo muito grande, porque eu acho que o mundo está na UTI e não sabe ainda. Você falou essa expressão? E eu desenhei na sua lousinha, e você me disse, sim, mas você não pode viver assim. Sim, interessante, olha só. Eu precisei de uma pandemia para olhar aquilo que você me dizia, não como como uma questão a ser vivida individualmente. Ainda bem que você tem paciência comigo, eu aprendo, eu mudo. Mas não é necessariamente, não tem nada de bom nisso que eu estou falando. Estou dizendo que, na verdade, algumas pessoas sofrem com o sintoma e as outras sofrem com a possibilidade do sintoma. É a única diferença. Umas sofrem mais tempo, outras menos. Pode ser. Mas uma coisa que eu estou percebendo muito que é interessante também, que eu acho que desse ano de nossas conversas, e você me responde, Bi, porque você era o nosso arauto da esperança e do otimismo aqui dos elefantes. Eu não sei se eu estou captando errado, mas quando você fala que o mundo está na UTI, a parte de mim que se apega à parte de você que é otimista fica um pouco desesperada. Não, calma. Então, pera lá. Mas você pode agora se juntar à minha parte que é otimista. Exato, ele também tem. Mudou tudo, um ano tudo mudou. Não, veja. Primeira coisa importante dizer, eu continuo me sentindo otimista, tá? Por uma razão simples, porque eu vejo os processos e os padrões de crise, de transformação, e eu continuo achando que eles levam a algum lugar melhor, tá? Então, isso sem sombra de dúvida. Agora, se a gente está prestes a melhorar, ou se a gente vai ter que piorar ainda bastante antes de realmente transformar para algum lugar muito melhor, eu preferia até que o Gol desse a sua opinião do que eu dar a minha. Então, o que eu quero dizer com isso não dá para eu virar para vocês e dizer, ânimo, garotos, que já vai ficar tudo bem. Meu otimismo, ele funciona de um outro lugar. Claramente, eu confesso para vocês que quando começou a pandemia, eu não esperava que ela durasse tanto tempo. Eu não esperava que 1 ano depois nós estivéssemos nesse lugar onde nós estamos, tá? O que não significa necessariamente que o final do filme não vai ser feliz. Significa apenas que o enredo é mais intrincado e mais difícil do que eu esperava quando ele começou. Continuo achando que nós podemos progredir com isso, continuo achando que nós estamos olhando para problemas que nós precisávamos olhar mesmo, e como diz o Gol o tempo todo, isso é um grande catalisador da nossa evolução. Então, não estou menos otimista em relação a isso, que nós vamos evoluir porque nós precisamos evoluir. Agora, o que me parece também é que esse processo de evolução envolve conflitos que ainda estão longe de terminar. Então, nesse sentido,
eu não espero que em breve venha a paz magicamente e tudo fique melhor. Eu acho que realmente essa nova fase que vai vir, ela vai envolver ainda alguns conflitos importantes e que são inevitáveis e que são até bons de acontecer. É só isso. Mas, assim, não existe como ser terapeuta e não ser otimista. Eu acho que é uma questão estrutural aí. Então, fique tranquilo. Eu acho que ninguém larga ninguém aqui, hein? Talvez o meu... Eu vou explicar, então, rapidamente da onde possa vir o meu otimismo, né? Para você até ver os notes, você acha que vale a pena ficar nele ou se vale a pena ficar no pessimismo. Mas eu acho que a minha angústia, talvez, do passado e que eu compartilhava com o Bi, e compartilhei com você tantas vezes também, então, era muito mais daquela sensação que é muito bem documentada naquele filme Big Short, que eu não sei qual que é a tradução em português, que é o filme que conta a história da crise de 2008, de como as pessoas que estavam enxergando aquele processo quase que inevitável do cataclisma no mercado imobiliário americano, mas estavam enxergando um pouco antes, viviam muita angústia de que as outras pessoas talvez não se percebessem daquilo. E eu acho que, de certa forma, a gente compartilhava muito a angústia de um paciente que era uma sociedade que estava doente, mas não estava doente o suficiente para poder ir visitar um médico, ou não se enxergava doente o suficiente. Isso. E eu acho que hoje é uma mudança que dificilmente não passa por uma dor, e que eu não via em momento nenhum onde o que podia dar início ao processo, ao ciclo de mudança, ela hoje é inevitável. Sim. Ela pode demorar 5 anos para começar, 10 anos, mas ela é inevitável. Ela tem uma data para acontecer, que é um período onde ela vai ter que acontecer de qualquer maneira. E ela já começou. Ela pode levar mais tempo, mas ela já começou. E aquela história que tem um ditado que diz muito bem, né? Eu não acho que eu acho que o terror sem fim ou final trágico, né? Eu não acho que a gente está nenhum dos dois. A gente tem uma sensação hoje de terror sem fim, mas eu acho que a gente estava indo indubitavelmente para um final trágico. E o que tem no meio desse caminho é justamente consciência. E a gente tem, quando eu digo em significado, se eu amanhã, por acaso, empacotar, que está aí dentro do espaço amostral como perfeitamente possível, como sempre existiu, talvez eu empacote 15% mais consciente do que eu estava 1 ano atrás. Isso. E em cima disso, eu só acrescento o seguinte: nem por um instante me ocorre que algum de nós está vivo aqui agora inadvertidamente, tá? De algum jeito, todo mundo comprou esse pacote para ver esse filme. E, ainda que não possa provar isso, eu estou convencido de que é assim que se vive melhor. Tem uma coisa que o Nietzsche sempre falava, que tem uma expressão bonita, que é amor fati, que é a ideia de que você precisa amar o seu próprio destino. Você tem que olhar para aquilo, tudo que está acontecendo, como a melhor coisa que poderia te acontecer, não no sentido de que, ai, que lindo, mas no sentido de que você afirma quem você é em função do destino que você tem. E você tem no seu destino a única oportunidade que você tem de descobrir e expressar a tua identidade. Então, desse ponto de vista, um destino como o que nós estamos vivendo é tão bom quanto qualquer outro. E o nosso desafio é aprender a amá-lo. Então, 1 ano depois, o convite que o Nietzsche faz para todos nós, vindo lá do além, onde quer que ele esteja, debaixo da terra, dentro de uma nave espacial, ou reencarnado em algum lugar, precisamos aprender a amar o que foi esse ano de pandemia. Bam! Uou! Bom. Tough love.
Tá, Flávio. Sem dúvida. Eu estou com a energia da floresta. Símios, araras, tucanos. Olha, não é por nada, mas baixou claramente em você um Oxóssi. Hoje você está possuído por Oxóssi. Tem claramente esse... Eu amo esse confluência sincretismo de Oxóssi com São Francisco de Assis. Que ótimo. Ontem eu recebi um daqueles vídeos que depois eu quero guardar o nome desses cidadãos para visitá-los pessoalmente. Esse dizia o seguinte: este mês começa esquece a pandemia anterior, começa uma nova pandemia, do zero, onde não serve nada, não serve vacina, não serve imunidade, um cara, não serve P1, nada. Pode falar do P1? Porque do P1 todo mundo fala. Não, é esse cara, mas é um mala, que é um apocalíptico, assim. Exatamente. Inclusive, eu acho que o canal dele chama Caos, não sei o quê, ou Apocalipse Now, ou sei lá o quê. Eu recebi isso ontem também. E eu ouvi uns 30 segundos e falei, puta que pariu, onde que esse cara pode enxergar que ele pode estar fazendo alguma coisa de positivo? Ele está, teoricamente, fundamentado em alguma ciência ali. E ele poderia falar aquilo tudo de uma outra forma, mas o data dele é bom. Spot on. Agora, esse cara de ontem, E eu recebi num grupo que todo mundo tá falando, pessoal, não saiam de casa, e falei, gente, tudo bem, acho que é isso aí, mas pelo amor de Deus, né? Assim. Outra coisa, não existe como o cara hoje, não existe tempo de teste suficiente para você dizer, como ele disse, que quem tem anticorpo, 6 em cada 10 das pessoas que têm anticorpo vão ser contaminadas. Cara, anticorpo é a mesma coisa que você dizer que você tem gasolina no tanque. Você pode ter um dedo, você pode ter tanque cheio. Como é que você vai dizer? Não, mas aí é que está, mas é isso que eu estou dizendo, que essa é a verdadeira crise que nós estamos vivendo, é a crise da informação. Nós estamos aqui vivendo talvez a primeira crise global da informação. E falta dizer isso, né? O que é um vírus que não um fragmento de informação biológica? Exatamente. Mais do que isso, né? Eles estão revendo o que é vida através do vírus, né? Porque com o vírus eles não sabem mais dizer o que é vivo e o que não é. Pois é. Vocês sabem, tem um livro novo do Walter Isaacson, que é um cara bem cabeça. É um novo livro dele, ele fala dessa... The Coded Mind. Exatamente. E o que eu acho importante ali, ele fez uma síntese para não esquecer. Ele disse que nós passamos da era do átomo, que é o primeiro tipo de unidade, para a era do bit. E agora a gente está passando do que foi a era do bit, a próxima era vai ser a era do gene. Do gene? Do gene. Uhum. E é bem interessante pensar nesses termos, porque nós hoje falamos da grande ameaça que era a guerra atômica e a tecnologia nuclear e tudo mais, os ETs que vieram nos avisar e talvez nos salvar das guerras nucleares e tudo mais. No momento, nós estamos precisando que os ETs nos salvem das guerras dos bits, porque nós estamos vivendo a grande crise do excesso da informação errada, da fake news, de todas as manipulações e maus pensamentos transformados em comunicação. E, francamente, antes das pessoas aprenderem a pensar, não é verdade que elas deviam estar soltando flatulências mentais pelo cosmos o tempo todo, para todos os lados. E agora, a gente vai entrar na era do gene. E é engraçado que a era do gene esteja prestes a entrar, ela comece com o arauto desse material genético, desse coronavírus, mostrando que depois do átomo veio o bit, e depois do bit virá o gene. Engraçada essa imagem do Isaacson. Eu acho que ela tem futuro. Realmente. E com todas as questões
que isso traz também, né? Que os bits Claro. trouxeram para nossa todas as questões éticas, todas as questões morais e tudo. Porque agora com o CRISPR, que é essa tecnologia de mudar os genes à vontade, a questão próxima vai ser qual vai ser o limite do que é vivo e do que não é vivo, do que é lícito e não que é lícito. E aí a simulação vai se revelar definitivamente como uma simulação e não vai ter mais jeito.